Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Saúde Podcast. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, Casa Simone Interiores, ao Banco Sicoob, a Eclac Viagens e a Action Day. A infância é o período mais decisivo da vida humana. Nos primeiros anos, o nosso cérebro ele está se desenvolvendo na máxima intensidade. Os nossos valores são feitos nesse período e os nossos hábitos que vão nos acompanhar durante toda a vida são construídos nesse momento. A educação infantil ela vai muito além da aprendizagem de letras e números. Ela afeta o desenvolvimento emocional, físico e social das nossas crianças e reflete na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar. O que está dificultando tanto a educação hoje em dia? Por que está sendo tão complicado educar os filhos, se é a tecnologia, o avanço das informações, a velocidade das coisas acontecendo? Por isso, a gente convidou a psicóloga Bruna Carlan para conversar conosco e ela é criadora do programa Maternidade Leve e mãe de 4 filhos. Bem-vinda, Bruna. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar te perguntando, o que aconteceu? São as crianças que mudaram ou são os pais que perderam a noção da autoridade e não sabem mais educar os filhos? Perfeito, muito obrigada, gurias. Fiquei realmente muito feliz, lisonjeada pelo convite. Para mim, eu falei para ti, né, Gisele, é uma oportunidade da gente promover saúde, falar sobre a infância, que é o tema que eu mais estudo ao longo de toda a minha vida pessoal e profissional. É realmente um motivo de muita alegria, mas, sobretudo, porque eu vejo uma urgência nisso. Eu vejo que a gente precisa olhar para as nossas crianças, jovens, né, adolescentes, com um olhar cuidadoso, um olhar atento, amoroso, mas um olhar também com essa clareza do que está acontecendo. Porque só o amor não sustenta o desenvolvimento de uma criança. Só o amor no sentido de carinho, afeto, cuidado, ele é essencial. Mas sem o outro lado do amor, que são os limites, a correção, as regras, a gente não vai formar bem uma criança. E respondendo, né, a tua pergunta, eu tenho uma certa convicção de que não foram as crianças somente que se modificaram. De fato, a gente vive hoje crianças e elas já nascem totalmente diferentes de alguns anos atrás. Se eu conversar com a minha avó, e eu gosto muito dessa história, ela falava que quando nasciam os filhos, né, eles ficavam no escuro, né, embalados lá, assim, praticamente enrolados, porque esse era o costume, esse era o hábito. Então, isso, óbvio que vai modificar a criança, tanto do ponto de vista biológico e, sobretudo, do psicológico, que é a minha área. Mas, eu também não tenho dúvidas que somos nós, adultos, hoje, que, de fato, estamos desocupando o nosso lugar de responsabilidade e de autoridade. E por que isso acontece? Aí é a nossa sequência aqui. Mas, com certeza, né, somos nós, mães e pais da nossa geração, que me incluo, né, a minha geração, que hoje tem os filhos pequenos, que de fato estão desocupando esse lugar de autoridade. A gente estava conversando antes aqui, né, porque a gente comentou com a Gabi que a gente tinha que ter feito esse programa há 20 anos atrás, porque a gente é tudo mãe de filhos maiores, e eu noto muito, parece que os pais começaram a ter muita culpa. Tudo tem culpa. Eles dão castigo ou eles falam mais ríspido com os filhos. Aí já fica, será que eu peguei pesado? Será que eu exagerei? Parece que eles estão com medo de educar os filhos. E eu concordo contigo, porque eu recebo isso muito no consultório, e aonde eu vou, né, em função de ter as crianças pequenas, é natural que com as mães a gente converse, a gente troque. As mães, sobretudo, muito receosas de ocupar esse lugar. Porque aí, o que eu acho que acontece? A gente vem de um modelo muito autoritário. Então, havia um modelo de educação mais autoritário, distante. E aí, as gerações atuais, elas saem desse pêndulo. Então, eu não quero ser autoritária, então eu quero estar conectada com o meu filho, eu quero conversar, eu quero dizer eu te amo, eu quero estar próxima. Só que aí, nessa transição, a gente foi para o outro pêndulo, que é, de fato, de ir para um medo muito grande. Então, se eu falo não, eu fico com medo. Se eu não dou algo que o meu filho quer, eu fico com medo que ele vai se sentir menos no grupo. Eu fico com medo de que ele aconteça algo com ele, e aí eu começo a me perder. Eu começo a ficar confusa, insegura. Falo das mães, mas isso envolve as famílias, eu acho, como num geral. E aí eu começo a realmente ficar muito insegura, eu vacilo.
E essa brecha, para a criança, ela é muito desestruturante do ponto de vista psicológico. Porque se eu olho para os meus pais, que deveriam me guiar, me cuidar, me orientar, saber o que eu vou fazer, e eles não me dizem isso, para quem que eu vou olhar? Né? Eu vou ter que decidir, então, a minha vida com os meus 5 anos. Se eu tomo banho, se eu como, o que eu vou... né? É muito pesado para uma criança pequena. Então, é muito grave, assim. Bruna, a gente falou ali que nossos filhos agora são criados. Eu gosto daquele ditado que filhos criados, trabalhos dobrados. Gosto não. Até achava que isso era mentira. Sim. Até eles crescerem e a gente perceber realmente. Eu percebo que as preocupações de agora parecem ser maiores que as preocupações de quando eles eram menores. Não que eram menos importantes, mas eu acho que fica um pouco mais pesada as decisões que a gente toma agora, porque eles vão partir para a vida adulta deles. Mas eu vi no teu Instagram que diz assim... o jeito certo de educar os filhos, né? Eduque do jeito certo e tenha um filho que te obedece. Existe um jeito certo? Esse jeito certo se aplica para todos os filhos? Tu tem 4 filhos. Tu acha que o teu jeito certo tu aplicou para os 4 ou tu é diferente de um filho para outro? Me fala um pouquinho sobre isso. Acho excelente, assim, a tua pergunta. Porque hoje a gente vai ser levada a achar que não existe um jeito certo. De que cada família tem o seu jeito, cada criança tem o seu jeito, tudo é muito individualizado. Mas eu entendo que a gente tem, não é eu acho, né? Não é eu, Bruna. Tudo que eu estudo, né, baseado dentro da psicologia, da filosofia, que são áreas que eu gosto muito, né, de educação, neurodesenvolvimento, não é o que a Bruna acha, mas sim o que, ao longo de toda a história, então, se a gente pensar de desenvolvimento de crianças, se tem visto. De que, no momento que... eu, como mãe, eu entrego para o meu filho as possibilidades dele se desenvolver sozinho, deixo ele livre para que ele se desenvolva no máximo potencial, essa criança sozinha não vai conseguir. Então, eu entendo hoje que existe sim um jeito certo. Só que esse jeito certo, ele é baseado em valores, em princípios, em modelos assim, básicos hoje da psicologia, mas também pensando aqui, como a gente está falando de saúde, de uma base biológica. Nós temos um corpo. A gente não é só o emocional. A gente tem um corpo, a gente tem o psicológico e a gente também tem outras dimensões. Então, ao educar do jeito certo, a gente vai precisar olhar para a família, sim, para a individualidade daquela família, os valores que eles cultivam, os hábitos que eles têm, mas, não sei se vocês vão concordar comigo, eu educar o meu filho à base do grito, da ameaça, da agressão física, da humilhação verbal, da desestrutura de rotina, é errado. Sim. À medida que eu vou educar meu filho baseado em regras, em limites, numa ordem, né, com exigências, com modelos, né, do que eu espero para ele. Porque todos nós temos expectativas sobre os nossos filhos. Só que essa expectativa faz com que a gente dê a oportunidade deles se desenvolverem também. Porque se eu não espero nada de uma criança, o que me motiva a educá-la? O que me motiva a acordar às 6 da manhã quando os filhos estão lá? Me motiva porque eu quero formar eles bem. Eu quero que eles se desenvolvam, que eles sejam adolescentes, jovens, que busquem seus sonhos, que desejem. Então, eu entendo que sim, existe um jeito certo. Só que ele precisa ser adaptado. Então, eu tenho 4 crianças que são absolutamente diferentes. Tenho uma criança muito extrovertida, tenho uma criança muito quietinha. E se eu colocar todos na mesma régua, eu vou ferir eles. Eu vou, talvez, faltar com um e sobrar com o outro. Então, eu vejo que o jeito certo é a gente olhar para a individualidade dessa criança. No meu caso, são 4, mas para quem tem 1, 2, né, filhos, é olhar para o que o meu filho precisa. E ele não vai ter a mesma mãe. Isso eu vejo que é uma culpa hoje muito forte, né? Eu quero ser a mesma mãe para os meus filhos. Eu quero dar o mesmo amor. E aí, isso eu não sei, todas vocês aqui têm mais de um filho, né? Sim. Quando a gente se vê grávida do segundo... Nossa, será que eu vou amar, né, o segundo como eu amo o primeiro? E aí a gente começa a ver, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer o que eu fazia com o segundo. Não consegue, né? Não, o segundo, coitado, já é... Terceiro, então, quarto. Quem me encontra com o Valentino, né? É o sobrevivente. O sobrevivente. O Valentino, né, se cria. Esses 4 foram planejados ou foi muito desejados. A gente planejados. sempre sonhou, eu e o Anel, em ter 4, assim, no mínimo, assim. Tanto que perguntam se a gente pode ser. encerrou, eu acho grande chance da gente. Não, agora eu lembrei de uma amiga, ela também tinha o sonho de ter 4, né? A gente tem uma amiga em comum que queria ter 4 e ela falava, mas ela parou no segundo. Não sei porquê, não sei. Aí deixa eu aproveitar esse gancho, assim.
quando tu foi apresentada, aí foi falado no programa Maternidade Leve. E aí, em seguida, a Gi já falou assim, mãe de 4 filhos. Aí eu fiquei pensando, onde é que tá a leveza? Né? E eu quero, primeira coisa, uma curiosidade minha. O que é o programa Maternidade Leve? O que é isso? Então, desde que as crianças, a minha primeira filha nasceu, a Cecília, né, eu estava grávida há 8 anos, eu já sempre desejei ser mãe, e eu pensava como que eu quero viver essa maternidade. E na época eu trabalhava dentro da empresa, trabalhava muitas horas, e eu comecei a ver, nossa, não vai dar certo encaixar a forma como eu queria viver a minha maternidade, trabalhando 12, 13 horas ali por dia. E aí eu pensei, nossa, eu quero fazer algo diferente. Porque eu gosto muito da minha área, eu quero voltar para a psicologia. E aí eu comecei a atender, voltei para a parte clínica. E nesse meio tempo fui atendendo muitas mães, né? A gente acaba se direcionando o público, eu sempre gostei. E aí fui tendo mais filhos ao longo desse processo. E aí falei, nossa, né? É uma área que está sofrendo tanto. Nós, mães, sofremos tantas pressões, recomendações, uma lista infinita, né? De se tu não fizer isso, tu vai prejudicar teu filho. Se tu fizer isso, tu vai prejudicar teu filho. Então, assim, o que eu faço? Exato. E aí eu falei, não, tem um espaço aí de algo que eu acredito. Não, na verdade, tu chegou bem no ponto, assim, que eu estava anotando. Quer dizer, a gente sabe que o amor, somente o amor não basta, a gente tem que dar os limites, mas eu também vejo que os pais, de uma forma geral, são muito cobrados. Por isso essa culpa, né? A mulher, hoje em dia, a gente já falou isso em outros episódios, tipo assim, a gente é cobrada em vários segmentos, né? Profissionalmente, esteticamente, como mãe, como... Então, a gente tem que dar conta, até da saúde mental, a gente tem que dizer que tá tudo bem. E como é que... Quando tu conversa com uma mãe, assim, o que tu vai sugerir para essa mãe que está sendo cobrada, que ela se sente culpada porque o filho bateu no colega ou ele não está fazendo o esperado e ela é obrigada a colocar de castigo? O que tu faz? O que tu sugere, né? Para ela ter menos culpa e ela ser capaz de fazer isso, tanto a mãe quanto o pai. Sim, aqui a gente vai direcionar muito para a palavra mãe. Né? Mas é o conjunto ali. É o conjunto da família, mas inevitavelmente, porque se a gente fosse, daria para fazer um outro podcast só sobre a função paterna, né, gurias? Que é, assim, essencial hoje em dia. E, de fato, a gente vê com muito desafio, né? Hoje a maioria das crianças, 50% das crianças no Brasil crescem sem a figura paterna. E aí o efeito que isso vai ter é outro, né? Então, mas vamos direcionar aqui hoje, eu acho que para, de fato, a figura materna centralmente, mas é a família como um todo. E eu entendo que essa pressão social, de fato, a gente ocupa muitos lugares, praticamente todas, né, as minhas pacientes e alunas são mães, trabalham fora, conciliam casa, filhos, casamento, querem ir na academia, querem estar bonita, né, com um corpo legal, querem se sentir bem. Então, de fato, são muitas exigências. Mas o que eu entendo, baseado na logoterapia, que é a minha linha de trabalho, do Viktor Frankl, a gente precisa alinhar os nossos valores. Se eu não tiver clareza das minhas prioridades de valores, eu vou me perder, porque são muitas demandas. Então, não dá para conciliar tudo. É impossível equilibrar todos os papéis. E está tudo ao mesmo tempo, tudo perfeito. Então, os meus filhos são pequenos. A minha filha mais velha tem 7 e o meu mais novo tem 1 ano e meio. Então, por exemplo, a minha vida social é muito baixa. Então, assim... Aí tu pensa, é normal, Bruna. Mas se eu sofrer com isso, eu vou começar nas outras áreas a sofrer. Eu vou sofrer porque eu não consigo ir para um happy hour, talvez, ou eu não consigo jogar ou fazer coisas que eu gosto dentro de mim. Mas que, nesse momento, eu vou ter que pausar. E eu acho que a maior pressão hoje não dá para pausar nada. Você tem que estar produtiva, top em todas as áreas. E isso vai acabar destruindo a saúde mental, física, os relacionamentos, os filhos, porque daí o filho começa a ser um empecilho na minha vida. Eu não posso fazer nada por causa do fulano. E aí, como é que eu vou ter uma boa relação com essa criança? Não vou ter. Fica pesado para ti e para ele. E essa exigência, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade de muitas exigências, né? Que exige que se a mulher trabalha, nossa, não trabalha. Se a mulher trabalha muito, mas tu trabalha muito, não dá atenção para teus filhos. E aí precisa estar magra, precisa fazer a academia, precisa estar estudando, estar evoluindo. Então, é muita demanda para uma mulher. E aí chega em casa, eu tive 3 filhos, 3 filhos esperando, precisando de ti.
Tu tem 4, tu tem que ter um equilíbrio emocional mesmo, uma ajuda, porque senão tu não consegue. E eu entendo que esse equilíbrio, ele passa primeiro por nós. Então, o que eu digo para todas as pacientes é, olha, tu vai precisar começar por ti. E o primeiro passo vai ser dizer não para várias coisas e aí ter clareza do sim que tu tá dando. Então, por exemplo, não, nesse momento o meu sim é pro meu trabalho, pros meus filhos, ponto, é isso. Não, eu acho que é importante isso. O sim vai depender da pessoa, né? Não quer dizer que o sim é abrir mão de tudo e ela Com ficar certeza com o filho naquele momento. Com certeza não. Então, acho que é isso que pode deixar um pouco mais leve quando as pessoas ouvirem que o sim pode ser não ser aquela escolha de 100% mãe e trabalhar fora, ou seja lá o que for. Como eu comentei, hoje a maioria das pacientes e eu mesma trabalho e concilio isso. Porque para mim, hoje o meu trabalho também é fonte de realização. Para a maioria das mulheres que eu atendo, elas gostam do que elas fazem, aquilo é bom. Só que o que eu entendo é que isso precisa estar dentro de uma hierarquia. Porque se eu sou muito, se eu caio nesse conto eu chamo, né, o conto da sereia, de que é no trabalho que eu vou me realizar, que tudo de fora vai ser maravilhoso e dentro de casa é ruim, aí eu vou querer fugir de casa. Aí eu vou querer trabalhar muito e não voltar para casa. Só que quando a gente é mãe, tem 1, 2, 3 seres que dependem de nós. E aí eu acho que a gente vai precisar, sim, talvez seja dura nas minhas palavras, mas a gente vai precisar olhar, não, peraí, né? Será que eu estou trabalhando porque eu gosto muito, porque é muito bom, ou porque lá eu tenho segurança, lá eu sei o que eu faço e eu chego em casa, eu não sei o que eu faço. Essa criança chora, eu não sei o que fazer. Essa criança dorme tarde, eu não sei o que fazer. Então, por isso que eu acho que o ser leve é tu conseguir saber o que tu precisa fazer dentro de casa, para que fique bom estar dentro de casa. Para que tu não precise estar o tempo todo fora buscando alegria e satisfação, mas que seja legal ser mãe. Seja bom ser mãe. E eu acho que aí vem o tempo de qualidade. Porque muitas mães, às vezes, não trabalham fora, passam o dia todo ali com os filhos, mas a qualidade daquele tempo acaba ficando mais pesado, porque também, muitas vezes, não tem aquele tempo para si. Né? Eu lembro, quando meus filhos eram menores, eu priorizava sempre levar e buscar na escola. Eu achava que era o máximo isso, assim. Precisava desse contato nesse momento. Largar no colégio, depois estar ali na hora de buscar. Só que, às vezes, não dá. E nós trabalharmos isso na nossa cabeça de que em alguns momentos também não é possível, é importante também. Porque acabava, quando eu não conseguia, gerando uma frustração em mim que eu acabava passando para os meus filhos. Então, durante um tempo, eles ficaram inseguros na hora de buscar. Porque para mim aquela pressão de ir buscar era tão grande que daí, se eu não conseguia buscar, eu acho que eu passava isso, transparecia para os meus filhos. Deus o livre, se eu não era a primeira mãe a chegar, eles ficavam inseguros que eu não ia buscar. Isso aí. Então, acho que mais de um ano, eu tinha que ser a primeira mãe a chegar. A estar lá esperando. Então, isso me gerava mais um estresse, porque eu não podia me atrasar. Porque senão eu chegava lá, eu já estava preocupada que a mãe não ia ir. É difícil nessa fase da vida que... Tipo, eu tive a primeira filha com 25. Tu é imatura. Eu penso que se fosse hoje, eu ia agir bem diferente, né? Já não ia ter essa preocupação, quem sabe, né? Tem uma maturidade melhor para lidar com esse sentimento. E eu acho também, te cortando, Gabi, que tu elenca melhor, né? Do tipo assim, será mesmo que um dia se eu não for a mãe que é a primeira, isso vai causar um trauma, um drama na vida do meu filho? Porque hoje a pressão é essa também, né? Tudo é traumático. E que peso tem esse drama? Exatamente. É um drama, tudo bem, vai chorar um pouco, mas depois vai para casa, vai ver que a mãe tá ali, no outro dia a mãe vai chegar e acabava muito mais rápido, de repente, com esse trauma do que eu ficar alimentando de todo dia eu ser a primeira mãe. Desculpa, filho, a mãe não pôde vir hoje, meu Deus. Tu vê que a gente mesmo potencializa às vezes. Com certeza. Deixa eu falar agora, eu me lembrei da minha experiência na infância. Eu estudava no colégio de freira e era meu pai que ia me buscar e ele atrasava, né? E a freira ficava, eu saía às 5h30, eles ficavam com os portões abertos até às 6h, e com frequência ele não chegava até às 6h e eu ia para a missa. Tinha missa no colégio. Então eu sabia bem religiosa todas as falas e respostas da missa. E aquilo ali se tornou mais leve. Tipo assim, eu não me cobrei tanto quando adulta, assim, né, que eu tinha que buscar meus filhos, sabe? Porque não era uma experiência tão ruim, eu me acostumei com aquela espera. Então, acho que também é como a gente é criado, né? E aí, até aproveitando esse gancho aí, o quanto que a gente é criado, e a gente é a geração da cobrança, né? Talvez pela forma que a gente foi, e a gente está passando isso inconscientemente para os nossos filhos, por quê?
Pela primeira vez aqui no Brasil, os transtornos de ansiedade entre crianças e adolescentes superaram os adultos, né? Então, cresceu muito nos últimos 2 anos. E a gente está fazendo isso sem ter essa consciência, né? E isso é um problema de saúde pública, porque eles vão crescer, eles serão adultos, eles terão os filhos deles. E tu acha, aí a minha pergunta para ti, Bruna, assim, tu acha que tem o que ser feito nesse momento? A gente está tentando conversar no podcast, mas assim, de uma forma prática, como é que a gente... Tu falou assim, olha, vamos priorizar, vamos ter um tempo de qualidade, vamos... Mas assim, para aquela mãe ali que está vendo que a coisa está desandando, né? O que ela faz? O que ela faz com um filho adolescente que já passou aquela idade que a gente consegue controlar mais? Tem solução? Ou dizer para ela, não, agora deixa que já foi. Eu acho que não, né? Acho que sempre tem uma solução. Sempre tem. Até porque a gente vai ser mãe até o último minuto, Sim. né? Então, não é uma coisa que eu posso trocar de trabalho. Eu mudo meu trabalho, eu posso recomeçar numa outra área. Agora, como mães, não. Né? Vocês estão com os filhos maiores, já com outra idade, mas o coração, as emoções, os pensamentos estão conectados até hoje, né? Torcendo, agora muito mais contemplativas, né? Observando as escolhas deles, as decisões deles. Eu ainda não, eu tô na mão na massa lá ainda. Mas Olho do furacão. ainda assim, eu vejo que até o último minuto vai ter. E se nós desistirmos dos nossos filhos, poxa, né? Quem é que vai estar por eles? Então, acho que até sempre. Só que aí vai ter que ser um sempre não só de subjetivo. Né? Eu tô aqui contigo, meu filho. Vai ser realmente esse colocar a mão na massa. Se a situação está muito difícil e muito caótica, a família vai precisar assumir muito mais, independente da idade desse jovem. E é assumir, talvez, às vezes, coisas que deveriam ter sido feitas lá na infância. E aí entra, sim, para mim, muito fortemente a ideia do vínculo. Então, a gente precisa, sim, ter um vínculo forte, próximo com os nossos filhos. Vínculo se constrói com presença, com conversa, com olho no olho, com diálogo, com estar junto. E aí, né, tem que deixar de lado o celular, que a gente vinha falando aqui antes, né, é um grande vilão hoje. Ele nos rouba a nossa atenção, nossa adulta e das crianças, jovens, então, muito mais. Mas também vai ter que ir para o lado das regras e dos limites. E aí é, de fato, colocar regras muito claras. Então, o que a gente vai... Vou pegar a base do que é o trabalho, tá? Que horas a gente vai acordar, que horas a gente vai dormir, o que a gente vai comer no café, no almoço, na janta, o que tu vai fazer no teu tempo livre, que horas, se tu vai permitir, eventualmente, né, telas, o que tu vai ver, quando tu vai ver, que conteúdos tu vai ter acesso, se tu vai sair, com quem tu vai sair. Nossa, Bruna, mas daí tu vai invadir a liberdade desse jovem ou dessa criança? No meu conceito de liberdade, só é uma liberdade real quando existe a responsabilidade junto. Então, se a minha filha de 7 anos, ela consegue tomar banho sozinha, ok, porque ela já tem essa responsabilidade. Então, ela vai ter a liberdade de escolha. Agora, de 5 não sabe, então ela vai tomar a hora que eu mandar. Então, assim, nossa, que rígido. Não é rígido. Porque eu dou a liberdade conforme meu filho ou filha já tem a responsabilidade de arcar com aquilo. Então, a minha filha de 7 anos não tem responsabilidade alguma com o celular. Ela não sabe o que é bom, por isso ela não vai ter. Entende? Quando a gente tem esses conceitos mais claros, para mim, fica muito mais fácil tu ter clareza de, mas por que tu não dá o celular para tua filha? Porque ela não tem essa responsabilidade. Mas, né, podem vir N culpas. Não vem culpa, porque isso para mim é um valor sólido, consolidado. E tu passa isso para eles e eles aceitam. Ela vai me questionar. Bruna, mas todos os meus colegas têm, mãe. Né? Falei, tudo bem, filha. Cada família... Não é todo mundo. Vai vir a frase, vai vir. Eu sempre trago, olha, cada família tem os seus valores, cada família faz as suas escolhas, mas quem está sob a minha responsabilidade é tu. E aqui nessa casa é assim. Isso que a Carla falou, que a Organização Mundial de Saúde fala que aumentou 25% os casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Um pouco é por causa das telas, do celular, de tablets, disso que acaba agitando mais a criança? Hoje, se eu falar assim em termos, não tem um consenso geral, tanto na parte médica, né, de pediatras, neuropediatras, e nem na parte comportamental da psicologia, do que fez essa explosão, então, de diagnósticos. Mas é fato, sim, que eles aumentaram.
É fato também que a gente tem hoje mecanismos para diagnosticar melhor. Então, a gente sabe melhor, né, conhece melhor os sinais, os sintomas, as nomenclaturas, tem testes, enfim, tu consegue diagnosticar melhor, isso é fato. Eu não vou entrar jamais na área médica, porque não é, né, a minha área, mas na parte comportamental, hoje se sabe que o estilo de vida das pessoas impacta diretamente nesse aumento dos transtornos. Então, o uso excessivo de telas, a alimentação completamente inadequada, açúcar industrializados, eles, não sei se a palavra é mimetizam, mas é como se eles fazem, né, sinais e sintomas semelhantes a vários transtornos. Então, nem sempre é, de fato, um transtorno diagnosticado, né, de DSM lá, por exemplo. Mas os sinais estão ali claramente presentes. Né? Então, por exemplo, TDAH, hiperatividade, irritabilidade, impulsividade, isso está diretamente relacionado ao consumo de açúcar industrializado, a péssima qualidade do sono das crianças. Hoje, as crianças estão, na verdade, numa privação crônica. Que uma criança hoje que dorme 8 horas é muito pouco. Né? Hoje tem as tabelas aí de sono. Uma criança de 2 a 5 anos é esperado dormir de 11 a 14 horas. Você não sabe o que é isso? 11 a 14 horas. Bruna, deixa eu até te falar. Tu comentou ali e às vezes eu penso assim, esse consumo excessivo de telas, eu vou falar como médica, assim, às vezes... de repente vão me apedrejar aí, mas tudo bem. Às vezes, assim, fulaninho tem diagnóstico de autismo. Tá? É um autismo tal, grau tal, não vamos entrar nesse critério. Mas às vezes é muito fácil criar o filho dos outros, né? Mas às vezes eu olhando assim de fora, eu penso assim, mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Ou, tipo, a criança desde que nasceu, que tem estudos que mostram assim, de até 3 anos, tu pensa uma criança recém-nascida, até 3 anos, 78% delas usam tela todos os dias. Então, assim, gente, será que não é? Aí, às vezes, me digo, mas será que não é tela? Tu tem essa impressão, assim, que... Não sei, eu acho que isso influencia diretamente e está influenciando o CID de algumas pessoas que vão viver com aquilo ali, pá, na testa o resto da vida. Imagina, o cérebro é uma esponja, né, nessa fase. Está se desenvolvendo a milhão. E aí a criança com aquele estímulo ali parada. Fralda, e ela não tá, ela fica só olhando aí, ela não faz outra coisa, né? E aquilo bombardeando o cérebro da criança. Eu vou complementar, porque antes de começar o episódio, a Bruna estava nos contando que hoje em dia esses carrinhos de bicicletinha, assim, de empurrar a criança na rua, de passeio na rua, já vem com um lugar para colocar o tablet. Então, o momento que tu tá com a criança, para ela olhar o mundo, para ela aproveitar, vai no mercado, olhar tudo que tem ali, vai na pracinha, enxergar as coisas, ela tá ali cega naquele tablet. Então, eu concordo com a Carla. Eu acho que é impossível isso não impactar num diagnóstico lá com 10 anos, 8 anos. Mas não vai saber andar na rua, né? Se eu passo todos os dias, mesmo que eu seja numa bicicletinha, o pai e a mãe estão me levando para passear, mas eu tô só olhando aquela tela, eu não sei o que tem na esquina tal, que eu vou passar na casa de que tem um cachorrinho. Não vou ver nada disso. Nada. Não vai ver, não vai sentir, não vai ter experiências reais, concretas no mundo, porque hoje a maior parte, né, dos autores que estuda essa área vai entender que para a gente se desenvolver, tu vai ter que ter experiências reais, concretas no mundo, que é pegar a terra, se sujar, encostar, ver. E para uma criança pequena de 2 anos, tudo é interessante. Tudo é só observar, né? O meu filho de 1 ano e 7. Tudo, assim, o caminhão que passa na frente de casa, ele fica 10 minutos olhando o caminhão, a roda, a formiga. Então, isso é o ritmo natural do desenvolvimento de uma criança. E aí, no momento que a gente enche de tela, e é uma enxurrada muito grande, de hiperestimulação, uma dopamina rápida, né? Barata, suja, como a gente fala, porque não tem a ação da criança, eu só passivamente recebo aqueles estímulos, é óbvio que o meu cérebro vai ter alteração. E já tem estudos comprovando, alteração física, né? Ali, realmente na estrutura cerebral. Então, se vai alterar, porque isso nunca aconteceu na nossa história antes, é a nossa geração que está vivendo. A gente pode falar, por exemplo, de comportamentos parentais, isso sim, sempre aconteceu, mas telas não. Nunca teve o que a gente vive hoje. Então, de fato, isso já está mostrando muitos danos. É meio geral, assim, quem trabalha nessa área, apesar de ser pouco falado, eu que estudo, parece que todo mundo sabe sobre isso, mas não é verdade. As pessoas ainda têm muita lacuna em relação a isso, acham que é exagero, acham que é assim, uma coisa meio teoria da conspiração. Não, e acham que é tecnologia. Como é que eu vou privar meu filho da tecnologia? É o mundo. Então tem essa... Isso aí.
essa contradição ali. Que E é uma as pessoas se contradição confundem. forte, porque aí todo mundo usa, eu escuto isso muito, mas todo mundo usa, Bruna. Como é que o meu filho não vai usar? Faz parte, ele já nasceu na tecnologia. Mas eu, Bruna, e é o que eu faço na minha casa, e é o que eu de fato trago, né, na minha linha de trabalho, de pensamento, vou totalmente na contramão disso. Porque eu acredito que não existe nenhuma idade segura de crianças pré-escolares para usar. Apesar das tabelas de sociedade americana, brasileira de pediatria lá, de 0 a 2 anos, é 0 telas. De 2 a 5 anos, mais ou menos 1 hora por dia. E a partir dos 6 anos, 2 horas por dia. Isso seria o recomendado. Mas assim, eu sempre me questionei, poxa, 2 horas do dia dos meus filhos, eles vão ficar vendo TV. Com tudo que tem para ser feito. E tudo para ser feito, não que eu sou uma entretedora assim de festa, porque eu não faço isso, mas eles brincarem, eles ficarem ali sem saber o que fazer, com tédio. Exato, isso lidando eu ia te com- perguntar. é O tédio, fundamental. parece que hoje as crianças elas não podem mais ter tédio e que os pais têm que ser parque de diversão. Isso aí. Porque eles aí jogam para os pais. O que nós vamos fazer? Aí os pais eles ficam pensando no final de semana para as crianças o que vou levar, vou fazer, vou buscar, vou não sei o quê. Porque tu que tem que dar para a criança fazer alguma coisa, não a criança sair descobrir o mundo e brincar. Mas é e exatamente inventar. esse o erro. A gente não tem que fazer nada, a gente tem que propiciar o ambiente E para isso- que eles façam. Tu fica ali, tu é um ator passivo nesse É processo. os pais à moda antiga, né? Tipo, os pais à meus moda pais... Tu até brinca? Eles até brincavam, brinca, mas- eventualmente, mas assim, tudo que eu fazia com meu pai, assim, eram programas adultos, que eu me adequava e ia E junto. hoje eles não podem mais ter tédio. Não, Isso aí. se eu ficasse entediado, o problema E era aí meu, hoje gente. tá entediado, o que Pensa o pai faz? te Ele vira. começa a encher o saco, o pai dá dá o o celular Aham. para ele parar. É mais fácil. E é mais fácil, é mais cômodo, né? E eu percebo que os pais também são mais ansiosos, de repente, em relação a isso, né? De não ver o filho com tédio. O pai não quer deixar o filho com tédio. O pai acelera, muitas vezes nem só com a tela, mas eu já vi assim, ó, a criança tá ali distraída, olhando uma minhoquinha que para ela, aquilo ali que nem tu falou, Bruna, aquilo ali é uma novidade, é muito interessante. Vamos, filho, sobe, não escorrega, desce lá, vamos agora no balanço. Isso aí. Fica super estimulando aquela criança que não é no tempo dela, não pode, parece que não pode ser no tempo da criança mais hoje em dia. Isso aí. E aí tu acelera a infância, e a infância não foi feita para ser vivida dessa forma. E depois tu quer que a criança espere sentada ali, quietinha, no restaurante, na fila do Quando mercado. te convém, é Quando- importante. aí eu preciso, e aí se ela não fica, eu também não tolero essa criança caminhar, correr, coisas naturais de criança. Então, ao mesmo tempo que a gente também quer um filho super, assim, cognitivamente hiperestimulado, que é o que hoje a maioria das pessoas busca, tu também quer um filho que fique quietinho ali. Só que daí tu não suporta também a criança ser criança. De fato, a gente, como sociedade, não quer uma criança que conversa, que brinca, que pula. E aí tu quer abafar. Deixa tudo tem que estar funcionando bem. Bruna, tu relatou alguns pontos sobre rotina, mas a maioria, ou de repente tudo, quem define vai ser os pais. Com certeza. Por exemplo, tu falou do grande consumo de açúcar industrializados. Hoje, meus filhos já têm esse poder de escolha, porque eles já conseguem ir no mercado e comprar alguma coisa, né? Conseguem consumir fora de casa, mas até uma certa idade só vai consumir o que os pais oferecerem. Então, está muito nas mãos dos pais essa oferta. E que do mesmo jeito que dar uma tela é muito mais fácil, tu oferecer um alimento industrializado também é mais fácil e a criança aceita com mais facilidade. Eu sempre digo para as mães assim que estão fazendo introdução alimentar que é um momento de frustração para a mãe. Ela tem que estar preparada a se frustrar, porque dá um trabalho tu preparar aquele alimento, tu faz aquela sopinha toda gostosa e a criança não quer. E tu tem que respeitar, porque às vezes tu também não quer comer o que está ali na tua frente. Tu tá com mais fome, tá com menos fome. É uma novidade, um paladar totalmente diferente, que muitas vezes não apetece aquele alimento na primeira vez. E não é por isso que a gente vai desistir. Eu faço sempre um comparativo com a educação nutricional e a educação social. Tu não desiste de pedir pro teu filho dizer obrigado, por favor. Todo dia tu vai lá, Gisele, todo dia diz para escovar os dentes. E não desiste disso. E a alimentação tem que ser a mesma coisa. Tu não desistir de oferecer aquele brócolis ali que vai e vem e vai embora e vai pro lixo e a criança não come e tu não desiste de oferecer. Desistir do brócolis. Mas eu Isso é acho muito legal. que o problema que a gente estava falando no início aqui é
é a facilidade. É muito mais fácil tu permitir as coisas. Né? A criança não quer tomar banho, daí começa a chorar, começa a dar aquela birra. Tá, né? Nem tá tão sujo. Deixa. É mais fácil para ti. Tu não vai ter que dar banho, não vai ter que secar. É mais fácil tu não ter que ir lá escovar os dentes. Às vezes já estão deitados. A escovar os dentes, não. Ah, é um saco, né? Ele às Chora, vezes frio, tem que chora, levantar. não dá birra, dá aquela confusão. Então, assim, eu comentei antes que no meu primeiro filho, eu me dei conta, foi um insight comigo, que era criar filho, era uma queda de braço. E aí eu pensava, se eu não vencer, ele vai vencer. Eu tenho que vencer. Então, tudo era uma queda de braço. Tomar banho, ir para o colégio, fazer os temas. Aí eu dava tema extra, estudar. E aí aquilo foi, aos poucos, foi ficando menos queda de braço. E eles foram conquistando autonomia e aí foram. Então, assim, é tu pensar, bom, o que eu quero para o meu filho? Porque é mais fácil tu permitir. Tu não vai te incomodar, tu não vai ter choro, só que tu vai criar um delinquente depois, porque ele vai mandar na casa, vai mandar em ti, e aí depois é um carro desgovernado. Mas, Bruna, complementando a Gisele, tu falou de ser mãe leve, tá? Toda queda de braço a gente tem que ganhar? Isso vai impactar muito forte? Alguma queda de braço que eu escolhi assim, tá, essa não vou ganhar, tô exausta, não vou ganhar essa queda de braço. Para mim, como eu falei, a gente vai ter que olhar os nossos valores da família como um geral, e aí é uma conversa muito que o pai e a mãe têm que ter, né? O que a gente vai ser, assim, a raiz aqui dessa casa, a gente não vai abrir mão, porque algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Porque senão eu vou querer fazer a lista da mãe perfeita e eu não vou dar conta. E aí, ao invés de fazer as 5 coisas principais, elementares, eu faço 10 tudo meia boca. E aí eu não consigo estruturar a criança. Então, às vezes, eu vejo as pessoas comprando algumas brigas que eu não sei se são realmente as essenciais. E aí, um dos valores e pilares que eu vejo como estruturais para o desenvolvimento de uma criança, e é o que nós adultas, no fim, buscamos depois, é ter uma rotina. Então, a rotina, ela é o que faz a gente ter leveza. Não é esse devaneio, às vezes, coletivo que a gente vê de, não, então vamos deixar tudo leve, sem horário, sem rotina, daí vai ser bom, né? Isso é péssimo para uma criança, mas é péssimo para nós também. Né? Eu já vi outros podcasts que vocês conversavam sobre isso. A gente, sem uma estrutura de rotina, de dia a dia, fica completamente bagunçada. Então, a rotina. E o que é uma rotina? Eu gosto da palavra ritmo. O ritmo, ele traz previsibilidade. Então, mais ou menos nos mesmos horários, a gente acorda, come, tem o tempo lá da manhã, almoça, né? Falando a minha rotina. Vão para a escola, o final da tarde a gente vai jantar, depois vai ter um tempo de brincar, vai tomar banho e vai dormir. Isso acontece absolutamente todos os dias. Ah, Bruna, mas de vez em quando tu não quebra a rotina? Sim. Mas a maior parte do tempo, os meus filhos são pequenos, então é uma batalha que eu escolhi, não, vai ser assim. E isso traz segurança, traz previsibilidade, traz menos birra, traz menos desobediência. Porque, assim, não tem negociação. Ah, mas eu não quero escovar o dente. Tudo bem, filha, mas nós vamos escovar. E aí eu vou lá com a mãozinha e vamos escovar. Eu não preciso gritar, eu não preciso explodir. Isso é errado. Mas eu seguir e fazer o meu filho fazer algo que ele não quer, não é opressor, não tem problema nenhum. Né? Eu digo várias vezes, não tem problema, filha, a gente não faz só o que a gente quer. Mas a gente precisa fazer. E isso vale ouro, porque tu saber que teus filhos às 9 horas não estão dormindo, tu vai poder olhar um filme, tu vai ter uma vida com teu marido, tu vai Com poder certeza. fazer outras coisas. Isso sustenta a mãe que eu quero ser. Calma, paciente, tranquila no outro dia. Porque às vezes se tem também essa ideia de que a mãe devota, a mãe que se sacrifica pelo filho é a boa mãe. Que abre mão de tudo, que tudo é pelo filho. Nossa, isso é muito ruim. Para a criança também. Porque aí olha o peso de uma criança. Ser responsável pela felicidade da mãe dela. Ela é só criança. E quando se tem uma rotina bem estabelecida, a gente também não quer sair dessa rotina. Ah, com né? certeza. Ah, e tem uma festinha para ir à tardinha. Tu já sabe que vai atrasar o banho, que vai atrasar teu sono, que vai atrasar tudo. Tu já pensa se vale a pena sair daquela rotina por conta disso. Imagina na vida da criança, que tem um impacto maior, toda a vivência dele acaba Porque, assim, acho que é legal falar isso, às vezes as pessoas acham que os eventos bons não têm impacto na criança. Todos têm.
né? Quando ela está ali diante de uma coisa nova para ela, por mais bom que seja, uma viagem, a visita de um amigo, ir na casa de um coleguinha, tudo isso estimula uma criança. Então, todas essas mudanças fazem parte, e eu acho que a gente também tem que trabalhar com eles essa flexibilidade de se adaptar na vida, porque às vezes eu combino com as gurias, hoje a gente vai conseguir ir lá tomar um açaí. E aí não deu, atrasou no trabalho, né? Enfim. E aí, hoje não vai dar. Mas, mãe, tu combinou com a gente. Falei, sim, a mãe combinou, mas faz parte. Às vezes as coisas acontecem. E aí, tá tudo bem se elas chorarem, se elas se frustrarem. Assim como, eventualmente, elas fazem algo. Mãe, a gente não conseguiu fazer. Tá tudo bem. Então, essa flexibilidade, ao mesmo tempo que tu tem uma rotina, não é um trilho, né, de trem. Uma coisa assim que, meu Deus, só pode ser aqui. Mas é uma trilha. Tem um objetivo final. E eu tenho muita clareza do meu objetivo com elas. Então, tu se adapta, tu muda, mas tu não perde de vista o objetivo final. Bruna, na tua casa tem cadeira de pensar? Não tem. Não funciona. Não. E daí, como é que é o castigo, então? Boa pergunta. Daí, existe castigo ou não existe castigo? Hoje, a ideia de castigo que a gente tem normalmente é associada a um castigo físico, né? Então, a criança tem algum tipo de punição, por exemplo, ainda é uma prática muito recorrente, tá? Bater, chinelada, esse tipo de prática ainda às vezes é recorrente hoje. Ou vai para um castigo de sentar na cadeirinha do pensamento, né? Reflita sobre o que você fez. E até o jeito que eu falar, vocês já começam a pensar, né? Será que uma criança de 4 anos vai conseguir refletir, né? Vai ter uma capacidade de reflexão muito baixa, né? Então, o que eu acredito, e a minha linha é consequências. Então, absolutamente tudo vai ter consequências. Sejam elas naturais, a própria vida tem consequência para nós e para as crianças, ou as lógicas, que daí são as que a gente vai impor. Então, sei lá, um brinquedo lá tá dando muita disputa. Casas com mais de um filho, brinquedo sempre é uma disputa. Ninguém tá brincando, mas alguém tá brincando, eu também quero brincar. Então, qual que é a consequência lógica? Não souberam brincar com aquilo, esse brinquedo vai ter que ser guardado. Ai, mãe, mas eu quero. Não souberam brincar. Então, tchau. Eu não preciso bater em ninguém. Eu não preciso... pensem sobre o que vocês fizeram. Eu acho um pouco estranho, sabe? Então, mas consequências, sim. Tá, mas, por exemplo, uma birra, uma educação, que daí não é só... Não tem um objeto para te retirar. Aí eu gosto de se é algo que a criança... Ela está desestabilizada, né? Tá chorando, tá se jogando no chão, tá batendo. Ela vai ter que sair um tempo ali do ambiente. Ela perde o direito de conviver ali com a família por um tempo. Isso a criança, meus filhos de 2 anos. Óbvio que eu não vou explicar isso para ele, né? Isso que eu vejo hoje, para mim, é um dos maiores erros, assim. Aí eu vou explicar tudo pro meu filho. Filho, olha só, você vai ter que sair daqui, filho. E sempre com essa voz, assim, angelical, assim. Não existe isso. Né? A criança não entende nem um pouco, né? Cerebralmente, ela não tem essa base para compreender uma explicação. Então, a gente vai lá, não pode fazer isso. Tiro lá, fico, sei lá, 1 minuto, né? Um bebê. Volta para o ambiente. Fez de novo, vai sair de novo. Eu tinha, quando educava meus filhos pequenininhos, que era... Não sei, eu acho que eu li em algum lugar. 1 minuto por idade. Então, se tinha 3 anos, podia ficar 3 minutos no castigo. No caso, sentado na cama, longe daquele ambiente. Não tinha exatamente uma cadeirinha de pensar, mas ficava ali aquele tempo. Quando começa a subir, a idade fica mais difícil. Ali 10 minutos, eles já acham... Não vou... Deixa eu... Agora eu não consigo deixar 16 minutos. Eu não tinha a cadeirinha de pensar. Até tentei, mas não funcionou a cadeirinha comigo. Aí, pode criticar, vamos perguntar a opinião. Eu tinha cartões coloridos, tá? Eu tinha cartão vermelho, laranja e o verde. E eu, tipo assim, fez uma coisa que tá errada. É um cartão vermelho. Então, nós tínhamos... E tinha um quadro, assim, na cozinha que a gente ia pontuando os cartões para eles saberem quando... Tipo assim, tu ganhou 3 cartões, meu Deus, tu tá no teu limite. Então, e para eles, eu usei por bastante tempo, foi que um passava pro outro, tipo assim, tu não vai dar um cartão para ele hoje? Tu, tipo, olha só, hoje é cartão vermelho, né? Cartão vermelho. E para mim funcionou, porque eles enxergavam o que era, né? E depois começou a monitorar o outro. Eu nem me lembrava mais do cartão, mas agora com a cadeirinha. Hoje, nas escolas, tem muitas vezes a ideia do semáforo, né? O semáforo do comportamento. Mais ou menos isso. É mais ou menos essa lógica. Tem linhas que entendem que isso é um absurdo. Eu ia dizer que eu li que tem umas linhas Tem linhas que são assim, nossa, completamente, porque tu tá tratando a criança de uma forma, às vezes, até adestrando ela. Eu entendo que dentro dos recursos que a gente vai precisar, às vezes a gente vai fazer mão de alguns recursos que talvez
tecnicamente, teoricamente, o ideal é só fazer isso, mas às vezes ali na dinâmica funcionou. Era mais lúdico, assim. E o concreto, o que eu acho legal da tua ideia é ir pro concreto. A criança consegue visualizar. Nossa, né? Eu estou no vermelho. Lá em casa eu uso muito a ideia da atitude. Tanto que eles falam muito assim, mãe, eu não tô feia, né? Atitude feia. Então, é muito interessante, assim, até elas, pro Valentino, né, que é o bebê, mãe, essa atitude do Valentino não é legal, mas ele é legal. Que eles já estão vendo. Então, isso é o mais importante na correção, tu separar a identidade da criança do comportamento. Então, a atitude dela é errada, o que você fez está errado, mas você está preservado. Né? Você é uma pessoa legal, você é uma criança amorosa, gentil, educada, mas isso aqui tá errado. E o que a maioria dos pais junta em bola tudo. Tu é errado, tu faz tudo errado, tu nunca faz isso. Então, tu ataca a identidade Detona da criança. Não, e as palavras têm peso, né? Muito, na vidinha deles ali. Os meus eu colocava no almoço, às vezes era um estresse, né? Então, quem começava a incomodar muito no almoço foi a ideia até da minha funcionária, ia almoçar na área de serviço, no tanque. Botava o prato lá no tanque e comia lá. Meu Deus do céu. Aí todo mundo se comportava. Ninguém queria eu acho que o meu cartão tava melhor, Gisele. Era Sempre foi mais faca na bota, não tem. Olha, tu vai comer lá na lavanderia hoje. Lá na lavanderia, no tanque, era perto da cozinha, mas aí eles morriam de medo. Não. A gente te retira da mesa. Se realmente não está se comportando, sai um tempo e depois volta. E às vezes acaba finalizando a refeição ali sozinho, porque passou o tempo. Né? Hoje, às vezes, as crianças demoram ali meia hora para comer. 40 minutos, né? Tem pais que me relatam, meu Deus, Bruna, é uma enrolação. Tem que delimitar um espaço de tempo. A gente não tem a vida inteira, né? Querer comer em 5 minutos também não tem como. Se tu botar uma telinha, só colocar ali, vai bem rapidinho. É péssimo. Mas, ao mesmo tempo, deixar totalmente livre, eu também acho que não é real, sabe? Porque na vida real a gente tem horário. Sim. Todos nós. Então, a criança participar dos horários, ter essa noção é importante. Nossa, eu tenho uma última pergunta aqui da minha parte. Tu falou do vínculo, tá? Que é muito importante a gente fazer esse vínculo com os filhos, nós que já estamos com os filhos maiores. Como separar o vínculo, mas manter a hierarquia, de virar amiga do filho? Então, vejo bastante essa confusão entre mães e filha-mulher, por exemplo. Até onde vai esse vínculo? Bem legal essa tua pergunta, porque vale para criança pequena e também vale para adolescentes, né? O vínculo, ele é formado baseado, no meu entendimento, em autoridade e respeito. Eu não vou respeitar alguém que eu não admiro. Eu não vou respeitar alguém que eu não considero. Então, o primeiro passo é nós, como mães, nos posicionarmos nesse lugar. Então, primeiro, eu me respeito como mãe e, obviamente, eu vou, nessa relação, me colocar nesse lugar. E uma pessoa que se respeita, ela não vai aceitar que o filho fale com ela de qualquer jeito, que o filho trate ela de qualquer forma, né? Nem falar em questões de agressão, mas às vezes as coisas estão tão permissivas que o filho fala de qualquer jeito com a mãe e não acontece nada. Essa mãe, tá tudo bem, é fase, né? Ela não se posiciona ali com essa hierarquia. Tem a personalidade forte. Essa é a frase que eu mais escuto, por sinal. Não, Bruna, é que tu não conhece o meu filho. Ele tem personalidade forte. E vamos ser bem sinceros, às vezes é má educação. É falta de limite, é falta de ordem na vida dessa criança. E quando a gente faz isso, é ruim para ela, mas é ruim para essa criança também. Porque daí na escola ela vai mal com os colegas. Ela não consegue conviver com ninguém. Então, eu acho que é um desserviço com o filho. Então, para ter esse vínculo, que para mim é essencial, a gente pode sentar no chão, pode dar colo, beijo, carinho. Não é isso que faz perder a autoridade. Eu não preciso me colocar numa posição afetivamente distante do filho para ser autoridade. Mas o que eu acho talvez seja o mais essencial é o que a gente compartilha com eles. No momento que eu compartilho minhas dificuldades, meus anseios, meus problemas pessoais, problemas do relacionamento, medos, ansiedades, eu me coloco num lugar muito de amigo do meu filho. E ele pode ter 3 anos, 4, 7, como a minha, ou mais adolescentes, aí, 15, 16 anos. Então, essa distância eu acho que precisa ter. Até por proteger a criança e o adolescente de algo que ele não é capaz de dar conta, para nós nos preservarmos no sentido assim de, não, eu sou adulta, eu sei lidar com os meus problemas, eu lido com os meus, mas eu te ajudo a resolver os teus. E aí eles se sentem seguros de vir e falar.
as coisas certas, mas as erradas que eles fizeram também. Esses dias eu vi acho que um postzinho, achei incrível aquilo, né? Quando eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter medo de contar pro meu pai e pra minha mãe, ou eu vou ter que contar, porque mesmo errando, eles estão comigo. E eu falei, nossa, eu quero isso com os meus filhos. Que eles errem, porque eles vão errar, tá? Não é porque eu tô aqui falando sobre o tema que a minha maternidade é perfeita ou que os meus filhos são perfeitos. Mas que a gente cria uma relação de que eles venham dizer, mãe, eu fiz errado. Mãe, eu errei, desculpa. Me ajuda a consertar isso. E aí, às vezes, para um amigo, a gente não fala isso. A gente fala para alguém que a gente olha, assim, para cima, né? Hierarquicamente, isso precisa. Eu preciso olhar para cima e falar, mãe, me ajuda, eu não sei. Por isso que eu acho que a gente não pode compartilhar tanto com os filhos, sabe? Eu já vi pacientes, assim, que levavam, às vezes, os filhos para consultas, assim, às vezes até ginecológicas junto. Entende que tu abre espaço para falar sobre problemas, às vezes conjugais, problemas para tua filha. Não cabe. Tem limites aí nessa relação. Concordo. E eu sei que pode ser duro, porque às vezes a gente inverte, né? Eu quero ser amiga da minha filha, então eu vou contar tudo para minha filha. Eu vou ser muito próxima dela para ela ser próxima de mim. Mas não é isso que cria proximidade. Tá, mas eu sou mãe de meninos, tá? Tem um com 14 e outro 16. Eu acho que isso é mais comum em mãe de meninas, né? De ter essa... sim, porque acredito, sim. Com que filho... os guris até falam menos, né? Não sei, a experiência de todas as mães de guris que me acompanham falam assim, meu Deus, meu filho não me conta, ele não diz nada, ele é quieto. Eu tenho 2 amostras bem diferentes. Então tem 2 temperamentos, né? E aí eu acho que sim, acho que é mais fruto com as meninas, né? Essa coisa de tu acabar querendo ser muito próxima, e aí nesse anseio de ser próxima, de ser amiga, às vezes de ser amada, tu inverte a relação. Tu sabe, eu tenho a impressão, assim, que mãe de meninos, só meninos, assim, eu vivo numa casa masculina. Sim. Então, tu tem que te impor ali, né, porque é muita testosterona, gente, é muita coisa. Tu vai ter que falar grosso, às vezes. Mostrar que a mãe também tem força. Eu lembro que eles eram pequenos e tinha um menino que os pais são separados e estava lá em casa, né? Então, ele vivia com a mãe, só com mulheres. E eu lembro que eles fizeram alguma coisa e eu entrei na sala e eu dei um grito, assim, mas era normal, tá? Era o normal da casa, porque estava errado e eu não queria que fizesse aquilo. E os meus agiram, estava acostumado, mas o outro me olhou com uma cara, disse assim, meu Deus, tipo, quando eu olhei para ele, eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz? Agora ele vai falar para a mãe dele. Mas não era a realidade dele, provavelmente, porque eu acho que a coisa com ele era um pouco mais branda. Então... Mas eu concordo. E até por isso que aquilo que a gente falou da presença paterna, realmente ter uma figura paterna presente ajuda muito. Porque é diferente. Essa mãe se sobrecarrega muito com essa de viver as 2 funções. E, de fato, eu falo isso muito com o Leonel, porque lá em casa são 3 meninas e 1 menino, que é o 4º filho. Então, tu imagina. Eu sempre falo para ele, Leonel, tu vai ter que ser muito presente. Porque senão são 4, né? Eu como mãe e as 3 irmãs mais velhas que vão querer fazer tudo por ele, que vão estar sempre dispostas. E aí, que menino eu vou formar, né? Que homem eu vou formar? E aí, de fato, realmente, eu me questiono bastante agora, vivendo pela primeira vez, ser mãe de um menino, porque muda, é diferente. Eu não posso tratá-lo da mesma forma que eu trato as gurias. E, às vezes, ele caiu lá, bora, filho, levanta, vamos lá. Às vezes, com as meninas, não, vem cá, vamos ver se tá tudo bem. Se é leve, levanta e vai. Por quê? Porque eu preciso formar um menino forte. Senão, né, tudo é muito, né? A minha linha de entendimento é essa, pelo menos. Pois é, pessoal, um assunto que afeta a saúde, né? A saúde das crianças, a saúde dos pais, porque os filhos vão ser, conforme a criação deles, conforme a educação que a gente dá, vão ser os adultos do futuro. E se a gente não equilibrar agora e não conseguir conduzi-los pelo bom caminho, as consequências podem ser bem severas. Então, a gente quer te agradecer, Bruna, por essa oportunidade, por esse episódio, agradecer aos nossos apoiadores, a Casa Simone Interiores, ao Banco Sicoob, a Eclac Viagens e a Action. E até o próximo episódio. Aí, obrigada.